Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2022 do fundo SARI 11 ao Santander Renda de Aluguéis. Relatório mensal é de novembro, vamos ver a performance do fundo, né? O que a gestora fez, né? Qual são os resultados do fundo, na expectativa, inclusive, né, para dezembro. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agrif, Infra é o principal assunto aqui do canal, então se inscreva aí, deixe seu like, tá? É tudo de graça. E aproveita e ative as notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal. E também, esse relatório eu vou deixar para você na descrição do vídeo, né? Um link aí para você baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada. E também o nosso link aí para o nosso grupo do Telegram, o canal aí do Telegram, né, para você conversar com outros investidores e também ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal e fazer sua sugestão de vídeo também. Vamos lá então, SARI 11, relatório de novembro de 2022. Fundo aí que é gerido, né, como a gente vai ver aqui embaixo, pela Santander, né, e tem aqui o objetivo principal é investir em imóveis e comerciais, né? Não é laje corporativa, não é especificamente laje corporativa, já que o fundo também investe, né, em imóveis logísticos, né? Então, imóveis comerciais, preferencialmente na cidade de São Paulo, nos estados, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, e distribui mensalmente os rendimentos de aluguéis dos cotistas. Atualmente, o fundo só tem imóveis no estado do Rio de Janeiro, tá? O valor de mercado do fundo encerrou aí em novembro a 68,91, né? Caiu bastante também no mercado aí em novembro, o SARI 11, tá? Um fundo que eu também tenho na carteira, tá? Em torno de 4% da minha carteira é no SARI 11, tá? Se você tem o SARI 11 na tua carteira, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira hoje, tá? E se você está aproveitando esse preço, né? Já que o fundo está mantendo ali a expectativa de resultado, inclusive expectativa de distribuição de proventos, né? E o preço está baixando aí, ficando quase 1% de provento de distribuição, né? Já que o fundo está distribuindo em 64 centavos e atualmente está em torno de 67, né? Nesse mês de dezembro está em torno de R$ 67 a cota, tá? Então eu mesmo estou aproveitando para poder aumentar também a minha posição no SARI 11. Bom, dados patrimoniais, o fundo tem 873 milhões em patrimônio líquido, né? Mas o ativo dele ultrapassa aí R$ 1 bilhão. Quantidade de cotas emitidas 9,2 milhões de cotas, ultrapassou aí 31 mil cotistas, né? Só esse mês aí, como ele fala aqui embaixo. Mês de novembro, o fundo teve mais 2.066 cotistas novos na sua base. E o valor patrimonial do fundo é 94,59, então o fundo está com um desconto bem interessante aí, né, em torno de 27%, abaixo do valor patrimonial. E o início do fundo foi lá em dezembro de 19, né, um pouquinho aí, uns 3 meses antes do início da pandemia, né, que caiu muito aí os preços de alguns fundos no mercado. Bom, no mês de novembro o fundo distribuiu 64 centavos, tá aí 11,7% de yield, um preço de mercado base ali de R$ 68,91, tá? Então, o fundo possui atualmente 74 centavos de resultado não distribuído, que ele realmente não vai distribuir até que as áreas disponíveis sejam aí ocupadas, tá? E o rendimento até o final de 2022, ou seja, esse próximo mês, ainda está ali na expectativa entre 62 e 65 centavos por cota. Bom, aqui ele fala sobre o valor de mercado do fundo, como a gente já comentou, né? Então, o fundo encerrou a 68,91, 27% abaixo do valor patrimonial e uma desvalorização só em novembro de 11%, né? O fundo chegou a estar cotado a quase R$ 90, né, nesse período, quase R$ 80, na verdade, né, em torno ali de R$ 80 nesse período ali de outubro, setembro, né, e teve uma queda aí acompanhando também os outros fundos, né, os outros fundos de tijolo, os outros fundos de crédito acompanhando também essa queda, né, muito mais reflexo de mercado do que em si qualquer alteração aí no seu portfólio, tá? Não teve nada que contribuísse para que esse preço baixasse de novo, né, a não ser os acontecimentos aí de mercado, né, no cenário, no campo político, né, no campo aí também econômico. Bom, dentro aqui
Inclusive ele fala aqui, né, que o IFIX também desvalorizou nesse período, né, em 4,16%. No portfólio ele fala que teve uma renovação lá no WT Morumbi, né, renovação de contrato por mais 60 meses, num inquilino lá que ocupa meio andar lá de um dos andares, né? E tem outra renovação em andamento e mais duas negociações para novos locatários no WT Morumbi. Então é interessante sair o fundo buscando essa ocupação lá, que vagou, essa parte que vagou lá no imóvel, né? Então o fundo buscando aí ocupação para manter o equilíbrio das suas contas, né? Já que o principal alavancagem que o fundo tem hoje é exatamente o WT Morumbi, né? Que tem aí, dá uma alavancagem aí, um financiamento, uma dívida do fundo, né? De quase 400 milhões de reais. Bom, fala aqui que após 3 meses de deflação, novembro aí teve seguido de uma inflação positiva, né? Então, que contribuiu aí para o resultado, inclusive, dos FIIs indexados ao crédito. Então, na verdade, possivelmente vai haver uma melhora ainda, um desempenho um pouco melhor agora nos resultados de dezembro pagos em janeiro, né? Então, já com 2 meses positivo, com IPCA positivo, né? Deve impactar então positivamente nos dividendos da carteira do fundo aqui, que tem alguns fundos de crédito aí renomados de mercado dentro da sua carteira. Ele fala que da base, né? Então aumentou mais de 2 mil cotistas só a base, agora com 31.889 cotistas. Eu sou um desses cotistas aí. Bom, falando aqui da carteira, então participação de cada ativo em relação ao percentual de receita recebida principal é o WT Morumbi, 55% da receita recebida vem do WT Morumbi, 27% ele fala de receitas financeiras, principal dos FIIs, né? Tem também a questão do caixa aplicado. Participação em relação à área bruta locável aqui já é um pouco diferente, né? Então, o imóvel logístico lá de Santo André tem a maior área bruta locável do portfólio do fundo, mas o WT Morumbi não fica tão longe, não, 36,3%. Em relação ao ramo de atividade, equilibrado aqui entre serviços e bens de consumo, são os principais segmentos, né? São 3 segmentos que o fundo elencou. E em relação à receita recebida, né, por inquilino, o principal inquilino é a Brookfield Group, né? Quase 15% da receita vem desse inquilino, e da Unilever de quase 10%. Então só esses 2 inquilinos aqui representam 1/4 da receita recebida do fundo. Então tem que ser bem tratados esses inquilinos aqui, que se vagar dá problema aí na parte financeira do fundo, né? Então quase 25% da receita vem somente desses 2 locatários, o restante mais aí pulverizado, né? Mais diversificado. Mais para baixo a gente verifica a carteira imobiliária, então o fundo está com uma vacância, está com uma ocupação, né, física de 93,8% e uma ocupação financeira de 100%. Então a questão aí da remuneração mínima garantida, na verdade ele não recebe a remuneração mínima garantida do imóvel da WT Morumbi, porque os contratos, a soma dos contratos lá do fundo, né, da ocupação do fundo, num total dá ali o mínimo que tem que ter dentro do contrato de compra, né, em relação ao antigo dono. Então não tem a complementação financeira por conta da soma dos contratos já ter ali, já alcançar o mínimo da receita mínima garantida do fundo. Então não tem essa receita mínima aí, mas o fundo então está com ocupação financeira de 100%. Em relação aqui aos indexadores, então 70% dos contratos ainda são reajustados aí pelo IGPM, né? 21% pelo IPCA e 8% pelo INPC. Vencimento dos contratos, na maioria vence em 2027, né? Quase 60% dos contratos vencendo em 2027. E as revisionais aí 52% ocorre agora em 2023. Mais para baixo a gente verifica a carteira do fundo, né? Então, como eu falei, o fundo tem aí em ativos, né, mais de R$1 bilhão em ativos, né, o que a gente verifica que são 989 milhões em imóveis, mais 153 milhões em FIIs e mais 100 milhões, 103 milhões em renda fixa, então dando aí mais de 1,250 bilhão de reais, né? Então, o fundo tem aqui obrigações a pagar 54 milhões,
mais 317 milhões aí do CRI do WT Morumbi, né? A principal alavancagem que o fundo tem, na verdade. E o patrimônio do líquido, então, do fundo dá aí 873 milhões de reais. Aqui é a parte na tabela, né? Com os valores aqui, para facilitar aí a sua leitura. Bom, dentro dos rendimentos, o fundo tem mantido aí acima dos 60 centavos, né? Inclusive tem aí mantido ali próximo aos 65 centavos de distribuição. Expectativa é que se mantenha ali dentro dessa expectativa, né? E possui aí um saldo de rendimento não distribuído em torno de 74 centavos por cota, que dá mais de 6,8 milhões de reais. E dentro da negociação, o fundo, né, reduziu um pouquinho aqui o volume de negociação no mês de novembro para 22,1 milhões de reais, né, que dá aí em torno aqui um volume médio diário no mês de novembro de 1,356 milhões de reais, né? Então reduzindo aí a boa liquidez que ele teve aqui em agosto e setembro, né? No momento que o fundo aumentou muito nesse período aqui de preço, né? Curioso, e estava né? Tava aí com uma liquidez bem alta, né? Provavelmente com mais vendas aí do que efetivamente compra, mas o pessoal também estava buscando ativos de tijolo por conta da deflação, né? Do que começou ali de julho, que começou o anunciado em agosto, né? E ali então os fundos de tijolo se valorizaram bastante por conta da deflação. Bom, informações contábeis, o fundo então dentro aqui das receitas com imóveis, né? Praticamente manteve dentro da expectativa, teve uma redução aqui um pouquinho em relação ao FII, e também em relação à renda fixa, teve uma pequena redução em relação aos meses anteriores. As despesas mantiveram-se aqui também dentro da expectativa, né? A principal despesa do fundo é os juros do CRI que ele tem, do WT Morumbi, né? E o resultado foi de 5,4 milhões, fundo utilizando um pouquinho aqui do resultado de períodos anteriores, né? Não distribuídos, e distribuindo aí o mesmo valor de distribuição no mês de novembro, 5.909.000 reais de distribuição, que deu aí 64 centavos por cota. Dentro do portfólio, aqui tem a mapa, né, do portfólio, localização dos imóveis office, né? Então as lajes corporativas, WT Morumbi e Work Bela Sintra. Aqui é o portfólio então desses imóveis, né? O fundo tem aí uma vacância de 17% no WT Morumbi, fundo que detém aí 75% do imóvel, né? Avaliada então em 768 milhões de reais essa participação do fundo, adquirido lá em dezembro de 2020, fica lá no bairro do Morumbi, né, na Avenida das Nações Unidas. E o Work Bela Sintra, que fica mais próximo ali ao centro de São Paulo, lá na Bela Sintra 755, né? O fundo detém 100% dessa laje e não tem vacância, valor estimado aí de 84, quase 85 milhões de reais. Em relação aos imóveis logísticos, né? O fundo tem dois também imóveis logísticos, em Santo André e Barueri. São esses dois aqui que o fundo detém aí 100% de participação, não tem vacância, né? E o primeiro aqui de Santo André avaliado em quase 80 milhões de reais, adquirido ali em dezembro de 21, e 55 milhões de reais o de Barueri, adquirido ali em abril de 2020, o primeiro imóvel aí, um dos primeiros, né? Na verdade, o de Work Bela Sintra, a aquisição foi ali em 19, né? Então foi o primeiro Work Bela Sintra, seguido aí pelo de Barueri, WT Morumbi e depois o imóvel Galpão de Santo André. E a carteira dos FIIs do fundo, né? Então são esses FIIs aqui que tem na carteira, né? São aí FIIs conhecidos, né? Que a gente lê inclusive aqui no canal: o KNSC 11, CPTS 11, IRDM 11, MCCI 11, VGIP 11, fundos conhecidos aqui pela gente, né? Então o fundo da detém na carteira, chegou a vender um aqui que eu não me recordo agora qual foi, mas ele chegou a vender um dos fundos aqui que ele tinha, né? E agora tem 17,5% em FIIs, 5,6% em renda fixa e 76,9% do seu portfólio em imóveis, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do SARI 11, segue aí dentro da mesma tocada, né? Da mesma toada, alguns contratos ali sendo renovados e 2 aí em expectativa de novos inquilinos adentrando lá no WT Morumbi. Nada mudou, expectativa aí de 64 centavos, 65 centavos agora em dezembro.
vamos aí acompanhar, né, para poder saber se o anúncio aí, que sempre é no último dia útil de cada mês, o SARI 11, né, do mês que ele faz referência, ele anuncia os proventos e paga ali depois de 10 dias úteis o provento respectivo ao mês anterior, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do SARI 11, em torno de 3 a 4% da minha carteira de fundos imobiliários, né, tem aí no SARI 11. Não deixe de se inscrever no nosso grupo do Telegram e baixar esse relatório e fazer uma leitura mais detalhada e também conhecer o nosso área de membros aí, uma forma de você ajudar a gente aqui no canal, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.